Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Nós iremos falar sobre noções de lógica. Falaremos sobre os conceitos iniciais. As proposições são orações declarativas. Elas podem ser classificadas em verdadeiro ou falso. Nesse caso, a gente vai ter três características que formam, de fato, o que é uma proposição. A proposição, em primeiro lugar, ela deve apresentar sujeito e predicado. Elas devem ser declarativas. Essas proposições podem assumir apenas um dos valores lógicos, nesse caso verdadeiro ou falso, e essas proposições, elas vêm tanto da língua portuguesa e também podem ser representadas na matemática. As proposições, elas são frases declarativas, como por exemplo, Arthur é alto. Arthur é alto é uma proposição, e nesse caso, Arthur sendo alto pode ser tanto verdadeiro ou falso. Arthur é alto sendo uma pergunta, uma frase interrogativa não é uma proposição, porque ela não é declarativa. E Arthur é alto, sendo uma frase exclamativa também não pode ser uma proposição. Arthur é alto possui sujeito e predicado, sendo Arthur o sujeito e predicado é alto. A gente vai ter aqui alguns exemplos matemáticos agora. Eu separei 3 proposições e 2 não proposições. 5 maior que 9 é uma proposição falsa. 4 dividido de 5 é uma proposição verdadeira, e 9 é maior que 5 é uma proposição verdadeira. A gente vai ter as não proposições. 3 mais 1 menos 5, aqui falta o predicado. Ou seja, caso nessa oração tivesse um igual a um determinado número, por exemplo, 3 mais 1 menos 5 igual a 7, nesse caso, a gente teria uma proposição falsa, mas seria uma proposição. Aqui no último caso, a gente vai ter 4 mais 5 igual a 6. Nota que eu coloquei uma interrogação. Nesse caso, não é uma proposição, porque falta ali ser uma declaração. Então, como a gente tem uma frase interrogativa e não declarativa, ela não é uma proposição. Agora a gente vai falar sobre proposições de negação. As proposições de negação são proposições construídas a partir de uma proposição inicial. A minha proposição inicial nesse caso, eu posso chamar ela de P, e a minha proposição de negação eu chamo de tio P. A proposição de negação, ela assume o valor oposto que a proposição inicial. Se eu digo que uma proposição P é 9 maior que 5, nesse caso é uma proposição verdadeira, tio P será 9 menor que 5, que nesse caso é uma proposição falsa. Ela possui, portanto, o valor oposto da minha proposição inicial, então ela é classificada como uma proposição de negação. Indo para o último tópico dessa aula, a gente vai falar sobre tabela verdade. A tabela verdade é uma tabela que a gente constrói a partir de uma proposição P e uma proposição tio P. Nesse caso, aqui é só uma representação em formato de tabela daquilo que a gente já falou. A gente vai ter ali a proposição P e a proposição tio P. A gente vai ter, caso P for verdadeira, tio P é falso, e caso P for falso, tio P é verdadeiro. Alguns exemplos aqui para vocês guardarem na cabeça em formato de frases da língua portuguesa. Arthur é alto é uma proposição inicial. Arthur não é alto é uma proposição de negação. Nesse caso, se Arthur for alto, a proposição recebe o valor verdadeiro e a proposição de negação falso. Se a proposição inicial for falsa, então a proposição de negação é verdadeira. Galera, esse é o último tópico da aula. Bem-vindos ao canal. Eu pretendo trazer mais vídeos. A gente vai falar bastante sobre noções de lógica, porque esse conteúdo é importante para entender conjuntos, que vai ser a próxima playlist que eu vou criar no canal. Essa aqui vai ser a primeira playlist, uma playlist inteira de noções de lógica. Vídeos rápidos, não são vídeos de 40 minutos, são vídeos rápidos em formato de playlist, porque eles são extremamente importantes para quando a gente for entrar em teoria dos conjuntos, a gente vai usar bastante notação da matemática, que são notações das noções de lógica, né? Do conteúdo de noções de lógica. Então, abraço, nos vemos no próximo vídeo, então até mais.